queridos! Hoje nós vamos fazer a correção conjunta dos exercícios que foram passados na semana passada. Os exercícios da semana passada eram sobre o movimento uniformemente variado, ou seja, aquele movimento que agora não tem mais uma velocidade constante, mas sim tem uma aceleração. O primeiro exercício que foi passado, ele falava sobre algumas funções que a gente vai ver no movimento uniforme. Vamos lá. As tabelas a seguir trazem as funções horárias de movimento uniformemente variados. Complete-as conforme o modelo. Tabela 1. Função horária. Ó, primeira coisa, aqui a gente vê que tem um Szinho, que significa posição, e tem um T ao quadrado. Então, o que acontece? A gente, olhando isso, consegue identificar que essa função é essa funçãozinha aqui, a equação da posição em relação ao tempo, ou função horária da posição. A função horária da posição ela é a seguinte: a posição é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, toda vez que a gente vê uma equação com esse t ao quadrado, né? Vocês já estudaram que isso é uma equação de segundo grau, e com esse szinho aqui no início, a gente sabe que está falando de uma função horária da posição. E o que acontece? Cada númerozinho desse aqui significa alguma coisa. Cada númerozinho desse aqui está relacionado com alguma outra grandeza. E aqui nessa tabela é justamente para a gente completar com o que cada númerozinho desse significa. Ó, vamos lá. Antes de eu ler aqui essa parte que já está completa, vou me comparando com a equação que a gente conhece. Ó, a gente sabe que quem acompanha o t é a velocidade inicial. A gente sabe que a posição inicial é aquele númerozinho que não está acompanhado de letra nenhuma. E a gente sabe que quem acompanha o tempo ao quadrado é a aceleração dividido por 2. Ok. Então, a gente sabe que se a gente tem algum corpo, algum objeto que tem essa equação da posição, a posição inicial dele vai ser o 6, porque é um número que está acompanhado de letra nenhuma. A velocidade inicial desse objeto vai ser 2 metros por segundo, porque é um númerozinho que está aqui, ó, acompanhando o t. E olha só, a aceleração dele dividida por 2 vai ser 3, porque 3 é um número que está acompanhando quem? O t ao quadrado. Então, vamos lá. Se alguém me pergunta, poxa, qual é a aceleração desse objeto? Como que eu vou descobrir? Vou fazer aqui no cantinho desse papel para vocês verem. A gente sabe que a aceleração dividida por 2 é igual a 3, né? Porque olha só, quem está acompanhando o t ao quadrado é a aceleração dividido por 2, não é puramente a aceleração. Se a gente sabe que a aceleração dividido por 2 é 3, então a aceleração vai ser igual ao quê? Esse número que estava dividindo passa para lá multiplicando, então a aceleração vão ser 6 metros por segundo ao quadrado. Gente, é só a gente lembrar, toda vez que a gente vê esse númerozinho aqui acompanhando o t ao quadrado, a aceleração vai ser o dobro desse número. Por quê? Porque esse número aqui é a metade da aceleração. Vamos conferir se o que a gente pensou tá certo? Ó, espaço inicial, 6 metros. Velocidade inicial, 2 metros por segundo. Aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente o dobro do 3. Vamos continuar. Na segunda equação que eles mostram pra gente é a seguinte: posição vai ser igual a 9 mais 5t menos 5t ao quadrado. A gente sabe que o númerozinho que está sozinho é quem? Posição inicial. Então, o espaço inicial ou posição inicial vai ser 9. A gente sabe que a velocidade inicial é quem? O V0, quem acompanha o t. Quem está acompanhando o t? 5. Deixa eu botar aqui a unidade de medida que é importante, né? Então, a velocidade inicial são 5 metros por segundo.
E quem é a aceleração? Aqui, ó, quem acompanha o t ao quadrado é a metade da aceleração dividido por 2. Então, nessa situação aqui, eu sei que a aceleração dividido por 2 é igual a menos 5. Deixa eu resolver aqui no cantinho, porque eu fiquei sem espaço. Então, eu sei que a aceleração dividido por 2, né, aqui na segunda equação, é igual a menos 5. Então, quem é a aceleração? Esse número que está dividindo passa para lá multiplicando. A aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, minha aceleração aqui é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o dobro de menos 5. Vamos lá. Essa outra equação da posição. Olhem só, vamos ver quem é o espaço inicial. O espaço inicial é sempre o númerozinho que não está acompanhado de letra nenhuma. Aqui eu tenho algum número sem letra acompanhando? Não. Então, meu espaço inicial é 0. Quem é minha velocidade inicial, né, em metros por segundo? Minha velocidade é sempre quem acompanha o t. Quem está acompanhando o t é menos 4. Então, minha velocidade inicial é menos 4 metros por segundo. Quem é a minha aceleração? É o dobro de quem está acompanhando o t ao quadrado. Quem está acompanhando o t ao quadrado? Lembra, gente, que quando a letra não tem, está acompanhado de um número que não aparece aqui na frente, quer dizer que esse número é 1. Então, aqui, quem está na frente do t ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes t quadrado é menos t quadrado. Então, eu sei que a metade da minha aceleração é menos 1. Então, aqui nessa situação, o que a gente vai ter? Que a minha aceleração dividido por 2, lembrando que isso é porque, ó, quem acompanha o t quadrado é a aceleração dividido por 2, é igual a menos 1. Esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Minha aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, minha aceleração aqui é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Meu espaço inicial é a letrinha que não está... A letra. O número que está acompanhado de letra nenhuma. Aqui eu não tenho essa situação. Então, meu espaço inicial é 0. Minha velocidade inicial é o número que está acompanhado da letra t, aqui no nosso rascunhozinho. Eu tenho isso aqui nessa equação? Não, eu só tenho a letra t quadrado. Então, aqui, 0 novamente. Quem é a aceleração? A aceleração, ela é sempre o dobro do número que acompanha o t quadrado. Quem acompanha aqui o meu t quadrado? O número 1, não é? Porque t quadrado é a mesma coisa que 1 vezes t quadrado. Então, a minha aceleração vai ser o dobro, 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, agora, novamente, vamos lá. Para essa equaçãozinha aqui, eu tenho que a posição é igual a menos 7 menos 2 vezes t quadrado. Eu sei que meu espaço inicial é sempre o número que não está acompanhado de letra nenhuma. Nesse caso, é o menos 7 metros. Então, esse objeto, ele partiu da posição menos 7 metros. Eu sei que a minha velocidade inicial era sempre quem está acompanhando só o t. Aqui, eu não tenho a letra t, então, 0. A aceleração, ela é sempre o dobro de quem está acompanhando o número t ao quadrado. A letra t ao quadrado. Quem acompanha aqui o t ao quadrado? Menos 2. Então, minha aceleração vai ser o dobro disso. Vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora, vamos partir aqui para a tabelinha 2. A tabelinha 2, ela está nos mostrando uma funçãozinha aqui, que diz que v é igual a alguma coisa. Então, a gente sabe que a função de v é a função horária da velocidade. Lembra que v significa velocidade na física. Então, a equaçãozinha que a gente está lidando aqui é a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, ela é desse jeitinho aqui. A gente tem que v é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, no caso da velocidade, da equação da velocidade, quem acompanha o t é a aceleração
E o númerozinho sozinho, sem letra nenhuma, é a velocidade inicial. Professora, mas quando eu vou saber quando vai ser equação da posição? Quando eu vou saber quando é equação da velocidade? Gente, é só olhar, olha aqui a diferença. Equação da posição, ela está se iniciando com S de posição. A posição é igual a alguma coisa e, além disso, ela tem esse tzinho ao quadrado. A equação da velocidade, função horária da velocidade, ela começa com v de velocidade, ela não tem nenhum t ao quadrado, ok? Vamos lá. O númerozinho que está sozinho é a velocidade inicial e o número que acompanha o t é a aceleração. Então, aqui minha velocidade inicial é 4 e minha aceleração vai ser 2. Aqui, o númerozinho que está sozinho, ele é quem? Minha velocidade inicial. Então, minha velocidade inicial aqui no caso é menos 6 metros por segundo. Quem acompanha o t é a aceleração. Então, minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Reparem, aqui a gente não teve que fazer nenhuma continha com aceleração, porque quem acompanha o t já é a aceleração em si. Lá na nossa equação da posição, quem acompanhava o t ao quadrado era a aceleração dividido por 2. Então, por isso que a gente precisava ver o dobro do númerozinho que acompanhava o t quadrado, ok? Vamos voltar agora para essa equação. Quem é a velocidade inicial? Eu sei que a velocidade inicial é aquele número que está sozinho. Então, aqui no caso é 8. Eu sei que quem acompanha o t é a minha aceleração. Quem acompanha a aceleração, quem acompanha o t é menos 6 metros por segundo. Não se esqueçam do sinal, tá, gente? O sinal, ele tá ali junto com o número. Então, se aqui é menos 6, a aceleração é menos 6. Se fosse mais 6, a aceleração era mais 6 metros por segundo ao quadrado. Aqui, a minha velocidade inicial é o númerozinho que está sozinho, sem letra nenhuma. Aqui nessa equação, eu não tenho isso. Então, quem vai ser minha velocidade inicial? 0. Quem vai ser minha aceleração? É quem acompanha o t. Então, é menos 9 metros por segundo ao quadrado. Agora, aqui na última, o que nós temos? Quem é o númerozinho sozinho? Menos 7. O númerozinho sozinho é minha velocidade inicial. Então, eu tenho que minha velocidade inicial é 7 metros por segundo e minha aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, queridos, essa acho que é a parte que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade. Essas equações são importantes para a gente entender o funcionamento daquele corpo, como que vai ser o movimento dele. Então, aqui nessa equação da posição, com essa equação, eu consigo descobrir a posição dele em qualquer tempo. Com essa equação, eu consigo descobrir a velocidade desse corpo em qualquer tempo. Então, por isso que é importante a gente conseguir entender como interpretar essas equações, tá bom? Agora, eu vou fazer um outro videozinho resolvendo aquelas questões que envolvem mais as continhas em si, como a gente vai aplicar as fórmulas, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.